Bem-vindo, amigos internautas, a mais um programa Alerta na Web. Programa esse feito especialmente para você, cidadão de Pederneiras, e para quem é da região também, e para quem queira assistir o nosso programa. Emerson Tavares, hoje teremos a presença aqui do nosso amigo Professor Marildo. Vai ser um programa bastante bombástico, né? Um programa quente. Bem-vindo, amigo internauta, a mais uma edição do programa Alerta. Essa semana eu gostaria de falar um pouquinho no nosso editorial, antes da gente chamar o nosso entrevistado de hoje, sobre moralidade e coisa pública. Essa semana nós tivemos aí, durante toda a semana, no Facebook, na sessão da Câmara, vídeos, denúncias no Facebook sobre moralidade, sobre falsos moralistas, né? Mas isso a gente vê em toda a gestão desde então, né? São aquelas pessoas que pregam a moralidade, mas quando tem a oportunidade, né, são amorais, né? Ou não querem andar na moralidade. São aquelas pessoas que pregam, eu não pratico corrupção, mas sou conivente com ela e quando tenho oportunidade eu pratico sim, né? E aí está aí a amostra disso tudo, né? Essa semana muito se falou sobre R$6.000 para tirar foto da Feira das Nações, e aí descobriu-se que no site do TSE, essa é uma informação oficial, está no site do Tribunal Superior Eleitoral, na prestação de contas do atual prefeito, o mesmo que cobrou R$6.000 para tirar foto do carnaval, também fez uma doação de R$4.000 de valor estimado, né, à campanha do atual prefeito, lá enquanto era candidato. Se isso não caracteriza uma devolução, eu não sei mais o que caracteriza. Agora, quem tem que dizer se isso é uma devolução ou não sou eu, né? Para mim está mais do que caracterizado. Agora, cada um tem uma opinião sobre isso, há quem defenda, há quem... Mas aí eu vou só em quem defende esse tipo de atitude. Não importa se é meu amigo, se é meu parente, né? Nós estamos defendendo uma situação totalmente amoral, totalmente ilícita, do ponto de vista ético, do ponto de vista profissional e principalmente do ponto de vista administrativo público. É totalmente fora do contexto. Então quem faz defesa desse tipo de coisa, no mínimo é conivente com esse tipo de coisa, que é uma coisa errada, ou não é? Ou só para o outro que era, para mim não é? Mandaram uma frase pra gente no Facebook essa semana que é uma frase legal, que é de um administrador público que fala que ele não administra olhando pelo retrovisor, porque atrapalha. Ele precisa olhar para frente, ele precisa fazer coisas para a cidade, né? Agora, eu só olho para trás quando é conveniente para mim. Ah, mas o outro fazia? Ah, então eu vou fazer também. Porque quando era o outro, a falsa moralidade pregava, nossa, imperava, principalmente no Facebook. Porque faz, porque acontece, porque fez isso errado, porque faz aquilo errado. E agora, quando sou eu faço as mesmas coisas e está certo. Está tudo certo, não tem nada de errado. Então, gente, acho que nós precisamos voltar um pouquinho, ver qual é a capacidade de vergonha na cara que cada um de nós temos quando a gente defende, quando a gente leva adiante uma coisa que todos sabem que está errada. E ainda faz autodefesa. E ainda faz defesas da defesa. Defende o indefensável. Isso parte da moral interna que cada ser humano carrega sobre si. Eu costumo citar Hobbes quando eu falo isso. Porque Hobbes dizia que nós, quando nascemos, nós assinamos um contrato chamado contrato social, que é um contrato fictício para convivência em sociedade. Nós nascemos já sabendo o que é certo e o que é errado. Nós temos que viver na sociedade sabendo o que é certo e o que é errado. Inclusive o bandido sabe que praticar o crime é errado. Tanto é que ele corre da polícia. Então não há desconhecimento na sociedade que vai explicar que um ato imoral é legal. Que um ato imoral é correto. Nós já nascemos, segundo sabendo, o que é errado. E agora a pergunta que fica é por que nós defendemos tanto o errado quando é conosco e quando é com os outros é errado? Então, gente, existe uma diferença, sabe? A linha que divide a moralidade dos outros da nossa moralidade, ela é tênue, ela é muito fininha. E para atravessar ela é daqui para ali.
E se vocês voltarem no tempo, já eu disse que a gente não pode ficar olhando para o retrovisor, mas eu dizia isso na questão administrativa pública. Mas se vocês voltarem um pouquinho na linha do tempo do Facebook, vocês vão ver um monte de coisas erradas denunciadas na administração passada. E que boa parte delas, em 4 meses apenas, já está acontecendo nessa. Por que nessa é certo e na outra é errado? Por quê? Por que quando acontece com o Corinthians, por exemplo, um pênalti que não foi, fala, mas aí é o juiz que apita o jogo. Agora, quando é contra o Palmeiras, já que eu torço pro Corinthians, né? Não, aí o juizão tá ajudando. Peraí, gente. É dessa moralidade que eu tô falando, que a gente, enquanto pessoa, enquanto gente social, é que nós temos que nos atentar a ela. Falar de corrupção é fácil, não ser corrupto é difícil. É muito difícil. Principalmente quando você faz gato na energia elétrica, quando você faz gato na água, quando você compra uma internet pirata, uma TV pirata, né? Gato. Isso tudo é corrupção. Quando você oferece um presente para o seu filho, para ele ir bem na escola, isso é corrupção, você já está ensinando para ele. Mas quando é com os outros, é corrupção. Comigo não é. Comigo é carinho. Comigo é porque eu não posso pagar. Eu conversando com um amigo esses dias sobre esse tema, porque ele é ferrenho, o negócio de o governo, porque defende o Lula, defende a Dilma. Falei, bicho, mas você tem TV gato na sua casa. Você não pode falar deles. Você é tão bom quanto eles. Falei, não, mas eu tenho internet gato em casa porque o governo do Fernando Henrique vendeu a telecom. Falei, bicho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está justificando um crime e cometendo outro. É o que nós estamos vendo aqui. Era errado. Hoje você faz doação para campanha eleitoral, recebe depois de dinheiro público. E olha, eu acho que aqui eu não vou nem dizer que foi um pagamento ou uma devolução, porque os valores não batem. Recebeu 6, doou 4, quer dizer, já está passando 2. Ou será que é juro? Não sei. Agora, não vá dizer para mim que não é dinheiro público que está pagando favores de campanha eleitoral, gente. Pelo amor de Deus, está tão claro, está tão nítido. O que mais precisa? O que mais precisa? Precisa é que o povo tome vergonha na cara e comece a escolher melhor os seus candidatos. É só isso que precisa. Não precisa nada além disso. Porque toda eleição é a mesma coisa. Todo prefeito que entra é a mesma coisa, a mesma ladainha. Porque faz isso, porque faz aquilo, porque dá cargo, porque não sei o quê. E hoje nós vamos falar sobre cargo aqui. O vereador Marildo vai explicar para nós aqui sobre os cargos que ele pediu numa tal reunião que foi dita na Câmara segunda-feira. Eu quero saber, o povo também precisa saber disso. Porque nessas reuniões, não sei nessa especificamente, mas geralmente são negociadas coisas públicas. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber disso. O dinheiro é nosso. É dinheiro dos nossos impostos. Outro assunto interessante que saiu na Câmara essa semana foi a questão da visita da secretária de Saúde, Adriana Meado, que foi lá responder alguns questionamentos feitos pelo presidente da Câmara na sessão anterior. Ele falava sobre filas, sobre endoscopia. Gente, não tem nada disso, não existe fila. Se você quiser fazer uma endoscopia, pode ir lá que tá. Nós temos 2 aparelhos que faz 60 por semana, por mês, 30 por... Enfim, é aqueles números todos que foram apresentados, tudo uma beleza. Não tem fila mais. Inclusive eu preciso ir no urologista. Eu vou marcar essa semana, espero que ele já possa me atender na próxima sexta-feira, que é o dia que ele vem, né? Porque não tem fila também. Então não tem fila para especialidade nenhuma, é tudo conversa fiada. O transporte funciona maravilhosamente bem na nossa cidade. Tem remédio em todos os postos de saúde, não falta nada, tá? Foi o que foi dito lá. Agora, como ela falou em algumas frases em francês, eu até aquele momento eu acreditei que ela falava de uma cidade na França e que eu gostaria muito de mudar para lá, né? Mas não era, no finalzinho ela falou que era Pederneiras, aquela situação toda. Gente, a situação da saúde pública ela é ruim em todo o país, ela está ruim em todo o estado, ela está ruim em todos os municípios. A saúde é uma coisa cara, ela é muito cara a saúde pública. Sabe por que a saúde pública é cara? Porque as nossas universidades, por exemplo, públicas, elas não formam gente do povo para atender como médicos. Quem ocupa a vaga na Universidade Federal, que forma médicos, é filho de rico. O filho do pobre não passa nem na porta de uma universidade federal, que dirá no vestibular de uma universidade federal.
E aí nós temos essa falta de profissionais humanos no mercado, falta de profissionais que estão se lixando para a saúde pública. Ainda tem alguns, graças a Deus, que dão uma atenção melhor para a nossa população, mas a maioria está se lixando. O problema da saúde pública é gestão. A gente tem que gerir a saúde pública como se a gente usasse a saúde pública. Não só dizer que usa, pelo amor de Deus. Tem que gerir como se usasse. E não só dizer que usa. Porque não passa pela minha cabeça a possibilidade de que amanhã você vá no médico e ele passe que você tem que ir num cardiologista e depois de amanhã você já está passando. Gente, isso não passa pela minha cabeça. Ela falou outra coisa lá que chamou muito a minha atenção também. Antes de mais nada, deixa eu só dizer uma coisa aqui. No início desse ano, quando eu soube da nomeação da doutora Adriana Campos Meiado para secretária, eu falei nesse programa aqui. Pode puxar lá, puxa nos anais, está registrado. Eu disse nesse programa, na nossa cidade não há pessoa mais preparada do que ela, e vou mais além. Na nossa região não tem pessoa mais preparada do que ela para ocupar esse cargo. Tanto pela formação que tem, quanto pelos anos que trabalha na saúde. E aí, ela também falou sobre, entre outros assuntos, que disse que estava bom aqui, estava ruim ali. Sempre bom, sempre vamos... Ótimo, é isso mesmo. Vamos melhorar. Transporte, ninguém tem problema. 5 ou mais internautas que falam sobre transporte público. Transplantado renal, transplantado cardíaco, andando junto com o paciente, tudo embolado dentro de uma ambulância. Peraí. Agora nós vamos falar logistique, né, do francês. É isso, empinhocar todo mundo e mandar para 30 hospital dentro de uma mesma ambulância? Veja bem, secretário, eu sei que a senhora deve ouvir esse programa, já que foi... O espaço está aberto aqui para a gente discutir esses temas, tá? Mas eu não acho cabível isso, porque tem muita reclamação, não deve ser isso. Eu até queria muito acreditar na senhora, queria muito mesmo, mas infelizmente não é isso que eu vejo na rua, não é isso que eu sinto. Eu fui marcar um dermatologista no posto há 15 dias atrás com um encaminhamento do posto de saúde, foi marcado para 40 dias. É que a moça lá do postão disse, a senhora não quer vir na segunda-feira de manhã tentar o encaixe? Graças a Deus fui, consegui o encaixe. Então não está desse jeito, não está desse jeito. Tem falhas da população? Claro que tem. O povo fala, tem um monte de exame esperando para ir lá buscar e o povo não vai. Tem gente que marca consulta e falta, tanto é que eu consegui o encaixe. Então, tem falhas, mas essas falhas são falhas de gestão, que dá para arrumar. Agora, dizer que está tudo bom, que está tudo lindo, maravilhoso, que já resolveu em 4 meses todo o problema de saúde. Não, gente, não é assim. Houve um pouco de exagero, eu sei que houve, tinha um pouco de tensão na fala da secretária, eu senti isso, até porque ela foi incitada a isso quando o Joãozinho pontuou problemas na área da saúde, problemas que existem, é claro, ninguém vai lá falar o Léo, não. Eu não estou aqui dizendo que eu fui no médico, sendo que eu não fui. Então, uma série de coisas aí que eu acho que tem que ser colocada em prato. Aqui nós não estamos falando dos funcionários, não, viu? Nós estamos falando da estrutura da saúde, que precisa de dinheiro, precisa de gestão séria, que é o caso da senhora, sei que é uma pessoa séria, preparada para isso, mas precisa de recursos. E precisa de equipe para trabalhar. Equipe preparada. Agora, não venha dizer que está bom não, porque ainda não está bom. Isso, para ficar bom, ainda tem que piorar muito. Bom, vamos ao nosso entrevistado. Nosso entrevistado de hoje, professor Marildo. Bem-vindo, professor Marildo. Bem-vindo, amigos internautas. E dizer que você está coberto de razão, mas a gente não pode se esquecer que nós colocamos seres humanos trabalhar nessas secretarias. Não colocamos nenhum santo. Então ali ninguém vai fazer milagre, viu? Então uma secretaria ela não é comandada só pelo secretário, né? E aí então, como eu sempre venho falando na Câmara, o secretário às vezes não tem o poder de colocar quem ele quer na própria secretaria. E aí então você cai naquilo tudo que você está falando aí. O povo cobra, e a pessoa quer fazer. Mas fazer com o quê? Professor,
primeiro erro começa aí, né? Eu acho que o secretário deveria poder escolher as pessoas que vão trabalhar com ele para poder gerir melhor a pasta, não é? O correto seria isso, né, Wilson? O correto seria isso. Mas nós temos visto em várias secretarias que isso não tem ocorrido, né? Eu tenho reclamado muito de algumas delas, vamos falar aqui daqui a pouco. Mas a da saúde é a mais importante. Eu sou fã número 1 da Adriana Meiado, sei que ela é uma pessoa extremamente competente, séria, né? Mas sabemos que a liberação para a fundação entrar de vez na saúde foi essa semana, então eu acho que deve estar chegando nas mãos dela ainda hoje, né? Então nós vamos ter que dar esse tempinho assim para a Adriana trabalhar e arredondar todos esses atendimentos que estão atrasados, mas eu não acredito que antes de um mês isso comece a acontecer, não. Eu acho que vamos ter que dar pelo menos 30, 40 dias para poder arredondar, porque a fundação agora ela vai ter poder de contratar esses médicos, né? Então, todos esses médicos que a Adriana tem tido problema para contratar, porque a folha não comportava mais, né? Então, agora vai poder contratar pela fundação. E aí, então, você acomodar todas as situações, né, Wilson? Emerson, será que nessa vem os pediatras, Emerson? Então, eu espero que sim, porque é outro problema também que foi dito pela secretária de que não falta pediatra. Eu queria muito que as mães de Pederneiras pudessem se expressar, né, e dizer que conseguem pediatra. Eu tenho 2 netos, eu tenho uma neta de 4 anos e tenho um netinho que está com 6 meses. Tá? É difícil conseguir pediatra para atender os dois. E eles usam o SUS, usam a rede pública. Diferente do presidente Lula, por exemplo, que disse que o SUS é o maior sistema de saúde do mundo, né? Mas ele não usa, ele vai para o Albert Einstein, né? A gente usa o SUS, a gente ainda usa o SUS. A sociedade pederneirense, de uma maneira geral, usa o SUS. Então, gente, não está desse jeito que foi dito, não. Eu gostaria de pelo menos estar como aquele negócio assim, você já ouviu falar na sensação, não? O frio é de 24, mas a sensação é de 7. Eu queria ter pelo menos a sensação de que está melhor, mas infelizmente eu ainda não tenho essa sensação. Professor Marildo, falando um pouquinho da sua área agora. No domingo, o senhor citou lá na Câmara que esteve lá no ginásio de esporte, no centro de lazer, e viu lá uma bagunça, literalmente falando, sobre um campeonato que estava ocorrendo naquele local. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor? Porque na tribuna da Câmara não deu para entender muito bem. Olha, Emerson, o que acontece é o seguinte: nós também colocamos um ser humano como secretário de esporte e não colocamos lá um santo, então, portanto, ele não vai fazer milagre. E nós não colocamos ninguém, infelizmente, no esporte com capacidade e altura para poder trabalhar no esporte. Não, isso porque tem pessoas lá no esporte que elas, quando a gente fala em esporte, a pessoa acha que só porque ela é formada em educação física, ela está capacitada a trabalhar no esporte. Você só vai estar capacitado a trabalhar num determinado setor depois que você já aprendeu a trabalhar naquele setor. E às vezes o diploma em si não traz essa experiência na prática. E o que está acontecendo lá é o seguinte: nós temos profissionais lá hoje, certo? Que nem da área são, você entendeu? E estão tentando fazer. Mas infelizmente, lá no Centro de Lazer está tendo um campeonato de veteranos. E aí você chega no campeonato, o organizador do campeonato não vai no Centro de Lazer de manhã. E aí então você tem um problema que é simples de resolver e o mesário não consegue resolver. Por quê? Ele está impedido pelo organizador. De que maneira? Olha, joga 4 times de manhã. Pega-se 4 pastas com os nomes dos atletas, é lógico, as fichas, e você chega de manhã no campo, e aí então você tem um atleta lá, o Wilson. Olha, pelo que eu estou sabendo, então até a 3ª rodada o atleta podia jogar sem assinar a ficha. A partir da 3ª rodada, o atleta tinha que ter assinado a ficha no ginásio. E o atleta não foi. E aí o que acontece? O atleta chega lá para jogar de manhã e fala: já joguei 3 rodadas, não vou poder jogar agora? Não, porque você não assinou a ficha. Mas e se o organizador do evento estivesse ali já com essa ficha na mão? Wilson, você não assinou, assina aqui pra gente, vamos regularizar isso daqui? Na hora. Você não vai trazer a secretaria na costa, você vai trazer 20 fichas, porque é 20 atletas, quer dizer, 4 times e 80 fichas. Cada um com a sua pastinha, você já resolve o problema ali. Isso porque também, se eu precisasse, vamos supor, hoje, estou trabalhando, e eu preciso assinar a minha ficha, eu vou na hora de almoço. E na hora do meu almoço, o ginásio também está fechado. Então, quer dizer, nós precisamos criar
condições para que essas pessoas, elas vão lá para poder ter o seu mínimo de divertimento, né? Que é o que o esporte pode oferecer nesse momento na cidade ali. E aí chega ali, as pessoas que são pagas para resolver o problema, fazem problema. Parece que teve uma questão de deixar crianças também para trás, e não pegou as crianças no horário, nos pontos, aí pegou mais tarde, aí tinha criança que já não estava mais no ponto. O que foi isso? Isso aconteceu na segunda-feira, feriado. Primeiro porque eu já achei errado. Aí é que eu falo que quando você é profissional da área, você não comete esses erros. Como é que você marca jogos numa segunda-feira, que foi feriado, dia de trabalho, sabendo que muitas empresas vão fazer churrasco para os seus trabalhadores? O que você acha que vai ter lá à tarde? Aí, diz a Secretaria de Esporte que fez o pedido para a Secretaria de Transporte. E essas crianças estão desde 1h da tarde esperando nos pontos para ser transportadas para o centro de lazer. Eram 3 jogos, 6 times. E quando chegou lá 4h, cadê os times? Nada. Aí então um cidadão lá percebeu, ligou para um outro que está de férias, que eu não vou citar o nome dele aqui para não ser deselegante. E aí então o cidadão ligou para o Marlon, falou: e aí, meu rei? Eu estou aqui, o time não chega, eu estou de férias e o pessoal está ligando para mim. Aí então eles desceram lá, foram atrás das conduções. E aí eu estou na minha casa dormindo, um cidadão chegou batendo no portão, derrubando o portão. E aí eu fui lá e falei: está acontecendo isso e isso. Aí fui ver o meu WhatsApp lotado de mensagem. Me troquei rápido, desci para o centro de lazer. Aí cheguei lá, eu vejo essas pessoas dando transporte, tentando socorrer, né? Tentando, em vez de cancelar a rodada. Aí um pegou uma perua, começou a carregar a criança, outro pegou, começou a carregar a criança. Conclusão, os jogos começaram quase 5h da tarde. E o veterano que estava marcado para 5h30 começou às 7 e pouco, às 19h, né? 19 e pouco. E ainda, como tudo que começa errado termina errado, né? Tiveram a infelicidade de, no veterano, no segundo tempo, um cidadão lá, o goleiro, né, um atleta, acabou caindo, se lesionando feio, teve que chamar o SAMU, tudo. Mas sem ninguém também do esporte lá. Quer dizer, então, quem chamou ainda foi o Marcelo Veião. Aliás, parabéns para você, Marcelo Veião, o trabalho que você vem fazendo na arbitragem, fantástico, revelando novos talentos aí na arbitragem. Parabéns, viu, porque a gente sabe que sem condições não é fácil. E vem fazendo um bom trabalho. E o Marcelo estava lá, porque ele fiscaliza, ele fica em cima, né, da arbitragem dele. Já pegou o telefone, chamou o SAMU, e aí todo mundo foi compreensivo, graças a Deus. Mas o setor mesmo não tinha que estar lá. Agora isso não é culpa do Carlos. Vai ser se ele não tomar providência, né? Se ele não tomar providência, aí vai ser. Agora o que eu me pergunto é o seguinte: aí nós colocamos o Júnior Bocão lá no posto de saúde para fazer o quê? Se é o cara que mais entende de futebol hoje. Então por que você não deixou o cara no esporte, em vez de querer me retalhar? Porque você não está retalhando o ovo, você está retalhando o esporte, você está retalhando o Carlão. Você está retalhando as pessoas que gostam de futebol. E aí o cara não está lá para preparar isso aí, para não fazer tudo isso aí bem feito. E aí faz essa porcaria toda que está sendo feito. Com todo respeito. Agora o cidadão que está lá foi começar a fazer educação física. Ô, gente, não é assim que trabalha. O povo precisa urgentemente de respeito. Né? Nós já brigamos por isso há muito tempo. Aí no domingo também saiu uma briga na associação. Aí o time foi expulso. Os 2 times, briga generalizada. O time chegou lá na terça-feira para saber a punição. O dono do time falou para mim: pegou 4 anos. Oxe. Nem o time do Palmeiras, meu Deus do céu, que brigou, fez um estardalhado, não vai pegar 4 anos. Como é que você vai dar 4 anos para um atleta? Estava avisando: ô Minguila, esse atleta não vai votar em você, porque ele vai ficar 4 anos sem praticar esporte na sua gestão. Quer dizer, o seu diretor de esporte lá, ele está tirando seus votos aí, viu? Corre atrás disso aí. Porque a coisa está feia, né? Então tem um código disciplinar, onde você vai lá, busca o arquivo Na verdade eu acho que tem, mas eles copiaram da Venezuela, né? Deve ser do Maduro lá o código. Então, então é isso daí, o que está acontecendo é isso. O esporte, infelizmente, o Carlos não tem peças, né, boas para trabalhar. Infelizmente, tem peças que têm vontade de trabalhar. Pessoas honestas trabalhando, mas infelizmente com pouca capacidade, né, com pouco conhecimento. Agora, professor, nessa última sessão da Câmara foi falado muito sobre moralidade, sobre cargos de confiança, né? O senhor, inclusive, é bastante embativo quando o tema é cargos de confiança. E o senhor foi acusado durante a sessão da Câmara, inclusive no uso da tribuna, pelo vereador Chapéu, de ter sido uma das pessoas durante uma reunião
ele citou, em que o senhor pedia também cargos de confiança. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho isso para nós. Se houve essa solicitação dos cargos, se houve essa reunião, em que situação ela ocorreu. Porque assim, eu costumo dizer que eu não escrevo mais no Facebook, escrevo muito pouco, porque a gente não sabe para quem a gente está escrevendo. E quando a gente fala, também a gente não sabe para quem a gente está falando. Mas acho que a voz chega um pouquinho melhor, dá uma compreensão um pouco melhor para as pessoas. Talvez tenha sido mal entendido, mas eu gostaria que o senhor explicasse sobre a reunião e sobre os cargos que o senhor pediu. Chega nos 20 aí, esses indicados pelo... Olha, porque eu não sou tonto não, mas se o senhor tivesse pelo menos um cargo lá na prefeitura, ele já teria ido embora da cidade, não era nem da prefeitura. Não, pelo que o senhor está fazendo com o prefeito na Câmara. Eu começar te fazendo uma pergunta. Se você fosse o Minguili, você me daria um cargo de confiança? Se eu fosse o Minguili. Eu agindo do jeito que eu estou agindo hoje na Câmara. Então eu vou melhorar um pouquinho a sua frase, porque nada contra a pessoa. Se eu estivesse no lugar do Minguili, né? Sim, é claro que não. De maneira nenhuma eu te daria cargo. Primeiro, Emerson, primeiro porque não foi uma reunião, foi um encontro dos eleitos. Foram um encontro dos 4 vereadores eleitos e do prefeito e do vice, na casa do Bacana, onde nós sentamos para comer alguma coisa e se conhecer, porque na verdade eu não conhecia o João, conheço o João de rua, mas eu não tenho amizade com o João, passei até depois da Câmara. A Regina, então, eu conhecia ela porque ela participou do meu projeto lá por 2 vezes, entendeu? Só assim também, não tinha amizade. O Bacana eu tinha bem pouco conhecimento, só da loja, né? O Chapéu, conhecimento de rua, também não era amigo dele, né? O Márcio, conheci ele bem pouco mesmo, o vice-prefeito. E o Minguili no mesmo tom também. Então a reunião foi para isso, para que a gente se conhecesse, né? E nessa reunião a gente conversou sobre tudo. Nós conversamos sobre futebol, conversamos sobre política, conversamos sobre todos. Mas nenhum candidato indicou alguém para trabalhar na prefeitura. Em primeiro porque o Márcio sempre deixou bem claro que eles não fizeram acordo com ninguém e eles não iam permitir que ninguém desse opinião na montagem desses grupos, né, dessas secretarias, né? Das equipes. Deixou claro para nós, você entendeu? Se isso realmente aconteceu lá na frente, eu não sei. E essa foi o único encontro que nós tivemos. Isso não é reunião, não é um encontro. Apesar de ser um encontro que eu acreditava que fosse um encontro de pessoas sérias, né? Mas eu já vi que uma dessas pessoas não eram, né? Porque você não pode sair fazendo esse tipo de comentário. Não foi essa mesma reunião, professor, que lá atrás disseram que haviam gravado e até chegaram a alardear? Não é essa, não. Não é essa, é outra. Olha, eu não tive em outra reunião ou encontro. Porque quando você fala em encontro, você fala em reunião, né? Você está em. Mistura as coisas hoje, né? Não tem como você estar em 4, 5 pessoas, 6, 7, falando de um assunto e de outros. É uma reunião de amigos, é uma reunião de empresário, é uma reunião política. Mas amigo que é amigo não grava o outro sem ele saber, né? Você entendeu? Eu acho assim. Apesar que até hoje não apareceu essa gravação ainda, né? Ou apareceu, né? Agora veja bem, se eu tenho um cargo político na prefeitura, se eu coloquei alguém, olha, você que está me vendo aí, presta atenção. E se você for o cargo que eu coloquei, você está demitido. Corre, pega a mala, nem vou pedir. Da cidade. Primeiro porque na minha fala eu deixei bem claro, quando eu fui ser candidato, uma das coisas que eu quis preservar foi que eu pagasse a minha campanha. Você não peguei R$1 de ninguém. Eu não fiz um panfleto envolvendo qualquer outro político, nem nessa eleição e nem na passada. Eu fiz sozinho meus panfletos. Se você achar panfleto meu com a cara de qualquer outro candidato aí, ou que esteja do meu lado ou contra, foi porque ele fez. Eu acho até que o Minguili fez. Alguns envolvendo eu e ele junto, e o Márcio, mas eu não. Eu não fiz, eu só fiz o meu trabalho, você entendeu? Por quê? Porque eu queria essa independência. Então eu não pedi cargo para ninguém, jamais vou pedir. Você entendeu? Porque isso... Agora, eu defendi sim algumas posições, e não lá, defendi no seu programa, lá na rádio. Sim. Eu defendi que ele tinha que sentar com o Valgrande e conversar, nunca falei o nome, né? Falei agora porque era presidente do meu partido. Eu falava que ele tinha que sentar com o presidente do partido, porque o Valgrande é uma pessoa extremamente capacitada, né? Conhecimento técnico enorme, está mostrando isso na prefeitura hoje. Uma coisa, outra coisa, né? Eu sempre defendi que o Júnior Bocão tinha que ficar no esporte, porque é o que nós tínhamos de mais conhecimento no esporte hoje, e defendo outras pessoas.
Você está entendendo? As pessoas podem não gostar, mas tem pessoas aí na administração hoje que fez por merecer. Você pega, por exemplo, o Anja Vermelho. Quanto tempo que o Anja Vermelho não faz trabalho social em Pederneiras? Quanto tempo? Entendeu? Acho que é a pessoa que, né, da mídia que mais faz hoje. Entendeu? Nós sabemos que trabalha realmente, e muitos outros aí, desculpa ter citado seu nome, Ângela, mas é porque eu tenho um apreço muito grande pela sua pessoa, você entendeu? E muitos outros que eu não vou ser leviano e ficar citando o nome, que eu vou esquecer de alguém aqui. Mas tem vários. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Claudinei, que é hoje, ele é o assessor direto do prefeito, né? Só que tem um detalhe, também o Claudinei está ali, também não vai fazer milagre. Se você estiver rodeado de gente ruim, você não faz milagre. Também tenho um apreço muito grande por ele, pode não acreditar nisso, mas eu tenho. Ele foi meu professor. Boi preto anda com boi preto, isso eu aprendi muito tempo. Você vaca entendeu? maiada com vaca maiada. Entendeu? Mas a gente não pode tirar o mérito da pessoa ser inteligente, claro, e saber. Se as pessoas que colocaram nós não faz o bem, quando é inteligente não faz porque não quer, faz por maldade. Você está entendendo? Tenho respeito pelo Minguili dentro, como ser humano, politicamente, eu acho que tem algumas falhas a ser corrigidas e urgentemente. Essa sessão ainda eu falei que se fosse o Verde que estivesse no poder, eu ia pedir para a Ivana, pelo amor de Deus, volta urgente. Mas como é o Vermelho, então eu disse, doutor, volta, pelo amor de Deus, põe a mão nessa administração, porque a coisa está feia. Agora, professor... Agora está feia não porque o Minguili porque é inexperiente, você precisa, e um homem tem experiência, ninguém pode negar isso aí. Claro. Agora, qual vai ser a atitude sua em relação ao vereador Chapéu, já que tudo isso que foi dito é uma inverdade, né? Olha, hoje eu tive com o jurídico da Câmara, né? Com certeza o jurídico vai estar comunicando ele. E é o seguinte, eu acho que tudo que ele falou, ele vai ser ouvido pelos órgãos competentes e ser tomadas as devidas providências cabíveis, porque aquele tempo que esse vereador fazia um carnaval na Câmara, isso já acabou. Entendeu? Ele tem a popularidade dele, é lógico, você entendeu? Respeito o trabalho dele, mas você não pode, porque num determinado momento da sessão você perdeu um pouco de ponto ali, você está entendendo? Você tem esse descalabro de chegar ali e começar a falar coisas em verdade, porque depois, não é porque você está na tribuna, você tem que provar depois. Claro. Então ele que vá lá na tribuna agora e leve as provas dele. Prove o que ele falou. Ele vai ter essa chance segunda-feira, ou então que ele chega lá e fala, olha, é o seguinte, eu me equivoquei, porque realmente ele se equivocou. Você entendeu? Eu falar em que eu acho você bonito, eu falar que eu acho aquele cidadão competente, isso não quer dizer que eu estou indicando você para trabalhar na prefeitura, de maneira nenhuma. E outra coisa, primeiro porque depois, já na primeira votação que teve na Câmara, que foi para votar o presidente da casa, eu já votei contra. Quer dizer, como que o prefeito vai me dar um cargo só se o cara... Não, realmente a ignorância da pessoa ficou exposta ali, né? Porque ele disse que esse cargo está na prefeitura porque eu coloquei. Agora, se eu coloquei, então, ele citou o nome. Vou falar aqui porque ele citou o nome. Ele citou o nome da Regina, o do João e o do Bacana. E o do prefeito e do vice. Quer dizer, então, que essas pessoas, esses 3 vereadores foram coniventes com esse loteamento de cargo. E aí deu para mim o cargo e não deu para eles. E se o prefeito fizesse isso daí, então, aí que ele estaria roubado, né? Você entendeu? Aí ele ia se entender com a justiça. Quer dizer, ele envolveu todo mundo num descalabro dele ali, num destempero, né? Não vou nem usar um termo que um deputado usou aí, né? Que é uma diarreia cerebral, né? Mas ele teve ali um destempero e acabou se pondo os pés pelas mãos. Agora ele que vai ter a tribuna, ele que vai lá e resolva. Entendeu? Eu vou esperar o resultado de tudo isso daí, porque está na mão do jurídico, né? O jurídico é um jurídico competente, respeito muito o trabalho do Chapéu, sim, entendeu? Ninguém tem 792 votos à toa, né? Então ele teve essa votação expressiva, porque ele realmente tem um trabalho dele. Agora ele precisa entender que essas coisas não podem ser faladas ao léu assim. Eu vou voltar a dizer para a população que o que nós estamos sofrendo em Pederneiras é um processo de esquecimento de como funciona ou como funcionava o nosso parlamento. Eu lembro da Câmara Municipal, na época do ex-prefeito Jaco Bertolini, era mais ou menos como é hoje, tá? Havia muita discussão, muita briga. Isso é importante, a discussão é importante. Para de falar que é circo, que é não sei o quê, que é o circo do Tubinho. É importante, a Câmara precisa ser assim. É que nós, nos últimos 12 anos, ou mais, nós tivemos câmaras que só diziam amém, sessões que duravam 10 minutos, não havia discussão, tanto não havia discussão e não havia sessão,
que eu vou repetir, no ano retrasado, a Câmara votou projeto que prejudicava os idosos quando renovou com a empresa de ônibus. Vocês lembram disso, não? Vocês lembram que vereadores tiveram que voltar atrás e dizer que, eu não li. Por quê? Porque não tinha sessão, não tinha discussão, não tinha conversa. A Câmara serve para isso. Lá é o lugar de fazer política. Lá é o lugar de fazer política. Na rua se faz campanha. Na Câmara se faz política. O Legislativo serve para isso, para fazer política. Agora, se o vereador que você gosta ou que você simpatiza não é tão político assim, isso é um problema seu com ele. Os outros têm que ser, a maioria tem que ser discutido, conversado, como é feito hoje. Então não reclama disso não. Você está indo no parlamento, você está assistindo uma sessão do parlamento. Quem assiste TV Câmara aqui sabe bem do que eu estou falando, como é lá em Brasília. Desculpa. E guardadas as devidas proporções, nós não somos diferentes não. A nossa Câmara Municipal serve para isso, para legislar, para discutir, para avaliar projetos, para aprovar se sim ou se não, para colocar a sua opinião, para defender o eleitorado, para defender os munícipes. Foi a mesma atitude que o Joãozinho teve na penúltima sessão, quando falou sobre a saúde. E isso, é lógico, deixou espaço para que a secretária fosse lá e dissesse a versão dela. É claro que, na minha opinião, foi de forma um tanto quanto exagerada, mas tudo bem, ela tem o espaço dela. Assim como terá aqui, a hora que quiser vir aqui falar, o vereador Chapéu também. Nós queremos, a sociedade precisa ouvir isso. Nós queremos saber as versões. Estamos ouvindo aqui do professor Marildo. Queremos ouvir de todos os envolvidos nessa reunião. Houve essa reunião, foi pedido cargos, não foi? Nós estamos falando aqui, gente, e eles falaram lá de coisa pública. Não é de coisa particular. Eles não estavam discutindo a vida pessoal deles, não. Estavam discutindo a coisa pública, a res pública. Isso tem que ficar claro. É publicidade dos atos. Isso é uma obrigação constitucional do administrador. Lisura, moralidade, é o limpe. O Emerson, lembrando que senta aqui nesse sofá só quem tem coragem, né, de falar. Por exemplo, o professor Marildo e outros convidados que aqui já tiveram. Adriano, que vai vir na próxima semana. O TS Lucas, que vem também. Vamos lá, gente. Vamos fazer um convite formal ao ex-prefeito Dr. Fernando Antônio Minguilli. Também, claro, né? Sem dúvida nenhuma. Seria importantíssimo ouvir a opinião do Dr. Fernando Minguilli sobre a atual administração, para ele contar um pouco também da história de quando foi prefeito, para ele falar para a gente como que ele conseguiu trazer o Caique para a cidade, como que ele fez 6 postos de saúde na sua gestão, como que ele reformulou toda a Praça da Matriz, foi com dinheiro próprio, foi com a ajuda. Isso é importante para a história da nossa cidade. Isso é importante, claro, né? Sem dúvida nenhuma. Então, o convite está aberto, vamos falar sobre política. A sociedade precisa discutir política. Professor, vamos para as considerações finais? Já estamos com o tempo meio... Olha, eu falo para o senhor, agradeço muito as oportunidades que eu tenho para vir aqui, porque eu acho que a política é a arte do diálogo, né? Da conversa, para lá, né? Você tem que saber conversar, saber dialogar. Eu não sou contra o Minguilli, eu acho que ele tem um caminho muito grande pela frente, entendeu? Um caminho difícil, entendeu? Mas é um prefeito novo, tem bastante para amadurecer. Né? Às vezes eu sou meio duro nas minhas palavras, porque eu sou um cara muito rígido mesmo, mas nessa questão dos cargos, aliás, o Márcio nunca permitiu que alguém palpitasse, né, para colocar um cargo, ele sempre foi claro com isso daí, e se eu tivesse poder para colocar hoje alguém, com certeza o Júnior estaria no esporte. O Johnny, que fez toda a nossa documentação, estaria na Cuidado não citar o nome de quem está lá, senão sair. Senão eu tenho até medo. Fale só dos que você gostaria que eles estão tirando os que eu falo, e que eu estou colocando é muita ignorância, né? Inclusive o Johnny era para ter vindo no programa falar a respeito de buracos, acabou não conseguindo. Eu tenho um respeito muito grande por essas pessoas que trabalhou para a agenda política, porque você vê que terminou a política, a gente não teve nenhum problema com documentação, nada. Isso mostra o nível do escritório que ele trabalha, né, da capacidade dele. Então essas pessoas,
Então, são pessoas que eu defenderia, sim. Vixe, Maria, Maurício Simão, você entendendo? Se perguntassem para mim pessoas que eu gostaria de ver, eu gostaria de ver você, Emerson, lá na Câmara, porque você tem um poder muito grande de articulação para poder trazer verba para a cidade. Nunca falei nome. Conhece bem as leis. Nunca falei nome, vou falar nome agora desse cidadão, né? É difícil eu falar. O Manuel mesmo, sabe? Se o Manuel tivesse nesse setor de articulação para trazer verba para Pederneiras, eu bateria palma. Porque um cidadão desse, se ele for e ele trouxer 250 mil reais de verba, ele paga os 4 anos de mandato dele. Agora, você pegar um cidadão que tem esse potencial e colocar lá como diretor da prainha, sabendo que o cara não tem essa capacidade, e deixar ele vagando para a cidade, virando até chacota, isso daí eu acho uma responsabilidade do executivo. Porque sabe que o potencial dele é maior em outra área. É o mesmo que eu colocar um padeiro e trabalhar de pedreiro. É isso que nós estamos fazendo com ele, né? Então, a pessoa certa no lugar certo. Eu não estou atacando o ser humano. Eu estou atacando que a profissão, o trabalho, que nem quando o cidadão falou lá, olha, o vereador falou, eu vejo ele trabalhar, vi ele trabalhando toda a noite lá. E realmente, aqueles dias que eles trabalharam à noite lá, eles estavam contando lâmpadas lá, fazendo aquele serviço que nós pagamos uma empresa para fazer. Pagamos 2 vezes, na verdade. Estamos pagando a gasolina, o carro, então é isso que eu fico bravo. 2 né? funcionários? 2 funcionários, o carro, gasolina, e fazendo um serviço que não era nem para fazer. Então é isso que eu questiono. Então eu não questiono a pessoa, longe disso, entendeu? Agora, eu fico espantado quando eu vejo um profissional, um secretário, permitir que isso daí aconteça. Porque aí fala assim, pô, mas não foi eu. Foi falando, não, se você é secretário e alguém quer mandar na sua secretaria, então é o seguinte, ó, pega o boné e vai embora. Porque se eu tiver numa secretaria e o prefeito ou qualquer pessoa vir querer mandar nela, falo, meu rei, a secretaria é sua, pode vir trabalhar. Eu jamais, o Carlos, jamais, eu no seu lugar, quando você perguntou para mim, aliás, quando você perguntou para mim o que eu achava, eu falei para você, sai fora. Hoje o esporte não está preparado para receber um profissional da sua altura. Você lembra disso que eu falei para você? Porque realmente o esporte em Pederneiras, ele não tem condições de dar condições as pessoas para trabalhar ali, não tem peças para você colocar porque não cabe na folha, você entendeu? E aí fica lá de mão amarrada, e aí eu sempre falo, né, ajuda aí porque é difícil, você entendeu? É difícil. Agora tem cargo lá que foi de confiança, não deu, manda embora, e manda pessoas que estão na prefeitura trabalhar lá. Nós temos pessoas boas, o Minguili falou que ia dar oportunidade para os funcionários, nós vimos aqui agora, essa semana, a votação do salário do servidor, né? Ridículo 5%, eu acho que tinha que dar mais, e dava para dar mais, na minha opinião, então tinha que ter dado mais, né? Eu defendi isso até, e votei contra, fui o único vereador que votei contra, porque eu acho que o trabalhador do município, que trabalha pela prefeitura, ele tem que ser mais respeitado. Entra a administração, sai a administração, e ele fica ali jogado às traças. Nós estamos vendo aí agora as varredeiras sem IPI para trabalhar, comprando material, né, para uso próprio, elas mesmas comprando porque não tem. Então está tudo assim. Agora, o que eu digo é o seguinte, por favor, se tiver alguém na prefeitura que entrou, porque eu coloquei, porque a carga de confiança é meu, manda embora amanhã. Se der tempo, manda hoje. Agora, se eu tiver com essa moral de pôr, me avisa. Me avisa que eu não vou pôr ninguém, não. Eu vou dar moral para o funcionário que está aí, que eu conheço uns 30 que poderia estar no lugar de diretores aí, viu? Não é de encarregado, é de diretor, né? Agora eu sei que os secretários aí estão de mão amarrada. Tem secretaria que o diretor está mandando mais que o secretário. E fazendo lambança. Assina aqui, assina isso ali. Que é pior, né? Você está entendendo? Agora, como que um secretário aceita isso? Pega o boné, meu querido. Ó, porque ali está o seu brilho, está o seu diploma, está a sua história. Você está entendendo? Agora, do dinheiro às vezes não é tudo. Porque, aliás, tem gente em cargos na prefeitura, que não é o Carlos, que ganhava mais dando aula do que está ganhando hoje como diretor de esporte, como secretário de esporte. Eu tenho, por exemplo, eu acho que até a secretária do social ganharia mais, não estando no cargo, e outros aí. Porque são pessoas que têm história na prefeitura, são pessoas que têm 20, 25 anos de prefeitura, Emerson. E que, infelizmente, não estão tendo o respeito que mereciam ter. Você está entendendo? A Ana Paula da educação. Então são pessoas que não estão ali por acaso, elas estão ali porque elas têm uma história.
com 20, 25 anos, você olha no vídeo e fala, louco, mas a pessoa ganha 7 mil. Ganha porque ela tem as gratificações desses 25 anos árduos que trabalhou dentro da prefeitura. E infelizmente tem outros que trabalhou tanto assim hoje e ganha menos que esses encarregados que entraram pelas portas dos fundos aí, que não prestaram concurso, cabide de emprego. É assim que eu penso. Vamos cobrar o seguinte, falando em educação, foi bom que eu lembrei agora no finalzinho do programa, eu gostaria de que alguém que soubesse escrevesse aqui embaixo, porque o vereador Adriano também falou, 2 sessões atrás, pediu o esclarecimento da Secretaria de Educação sobre a falta de professores nas salas de aula e um tal concurso que já fez 2 vezes com a mesma empresa, deu errado, foi não sei o que, a empresa voltou, foi de novo, fez, não fez, todo mundo perdeu o dinheiro da inscrição e até agora ninguém falou nada sobre esse tema. E não adianta falar que é da administração passada porque foi feito um concurso em janeiro ou fevereiro desse ano. Então é nessa administração também. Gente, não adianta ficar apontando o dedo para trás, vamos apontar o dedo para frente, dizer, ó, esquece lá, o meu objetivo é aquele ali, ó. É melhorar a cidade para as pessoas. Só isso. Professor Marildo, muito obrigado pelo carinho da sua presença. Dizer que o espaço aqui estará sempre aberto, sempre que o senhor quiser, o senhor está à disposição. E a você, munícipe, que quiser perguntar alguma coisa, à vontade, entra no meu Facebook, faz perguntas, eu respondo. Eu não tenho medo de ir pro embate não, né? Às vezes a gente não fica se expondo muito no Facebook, porque o político é complicado, mas eu quero dizer que eu tenho um respeito muito grande por todos aqueles que têm respeito por si próprio. Aquele que não aceita a covardia, né? E eu tenho respeito por essas pessoas. Agora, a pessoa que se aceita, né, ser covarde, ela tem que ser tratada como um covarde. Né? Então, dizer que é o seguinte, nós estamos na administração, vamos esquecer, eu não vou esquecer a passada, não isso, mas eu estou nessa, eu vou trabalhar nessa. Eu não fico olhando quem fez errado e quem não fez lá atrás. O meu trabalho é fazer certo, e eu vou fazer certo. Entendeu? Não é porque o outro fez errado que eu vou fazer. O povo não tirou isso porque fizeram errado. Então nós estamos aqui para fazer certo. Se não fizer, o povo vai tirar a gente também. Obrigado pela oportunidade. Imagina, o espaço está aberto. Falando em certo mesmo hoje é ligar lá na Italiana e pedir uma pizza, Emerson. 3283-1554, a melhor e maior pizza da cidade, sem dúvida nenhuma. Massa fininha, crocante, pizzas gigantes a partir de R$45. Ligue e peça a sua. 12 pedaços. E ganha uma broto de brigadeiro, vai de brinde ainda quando você compra uma gigante. Ligue lá e peça a sua. Os melhores filés mignons à parmegiana da cidade. Ligue lá e converse. 3283-1554. E vamos falar também do Magazine da Limpeza, onde você encontra produtos para limpeza, produtos descartáveis, tapetes, tupperware, balde, bacia, vassoura. Vá lá no Magazine da Limpeza, onde você vai encontrar preços excelentes. É na Avenida Tiradentes, L531, ali bem em frente ao Falco Móveis, o Gustavo, ali perto do Zó. Avenida Tiradentes, L531. Fica ali pertinho também da loja do Real. Magazine da Limpeza. Vamos para a sessão abraço agora? Sessão abraço. Um abraço especial para nossa amiga Nancy de Oliveira, que acompanha o nosso programa. Aquele abraço. Pedro Wilson Copedê, que sempre que pode vem ao vivo nos estúdios do Carlinhos Produções para acompanhar a gravação. Bacana, lá do Bacana Céu, aquele abraço, meu amigo. Bob, taxista, o Bob é o taxista mais onipresente do Brasil. Ele está em todos os pontos da cidade a qualquer momento e a toda hora. Grupo União e Cidadania, né, professor? Com certeza. Lá, né? Reginaldo Barriga Verde, o homem que deixou o irmão do ex-prefeito lá em Bauru, quando ele era motorista da Jauense. Ele abraça, Reginaldo. Ele não sabia porque que ele tinha sido mandado embora da Jauense. Aí disseram para ele, sabe aquele cara que se largou lá em Bauru ontem? Era o irmão do prefeito. Aí ele resolveu. Abraço também Richard Fantin Padilha. E aquele beijo no coração da mamãe. E até o próximo sábado. Até lá, gente. Um abraço especial a todos os nossos internautas aí que acompanham o nosso vídeo. Até lá.